eu acho que a gente tem que lembrar que essas excepcionalidades, elas, principalmente pelo momento delicado dos doentes federados, elas têm que acontecer com uma revisão das condições estruturais que estão apertando os orçamentos desses entes, estados e municípios. Se você olhar, saiu na mídia, eu não chequei essa informação, então eu não sei se ela é completamente correta, mas parece que o gasto com prevenção de infortúnios, acidentes, no Rio Grande do Sul foi 0 esse ano. Então, já se sabe, não é mais, acho que já não tem mais ninguém razoável que vá negar que a gente vai entrou numa longa era em que episódios como esse vão ser mais recorrentes no mundo inteiro e que, portanto, o regime fiscal tem que ser robustecido para conseguir dar espaço para que você faça o tipo de investimento público necessário para você fazer frente a algo que virou rotina. As mudanças climáticas chegaram, esses episódios extremos vão ser cada vez mais constantes. Então, a gente não pode viver de tratar isso como se fosse uma excepcionalidade. Tem que fazer parte das prioridades. Até para a segunda cheia do Rio Grande do Sul. Segunda cheia em pouco tempo. Mas isso tem acontecido em muitos locais do mundo inteiro, no Brasil também, Brasil, mas no Brasil em vários locais, e você percebe a infraestrutura desgastada. Que vão surgindo, precisamos de uma estrada nova, então faz uma estrada nova, mas não cuida daquela ponte que está sem manutenção há muito tempo. Né? Então você vê que a estrutura não aguenta, foi tudo arrastado, mesmo que tenha sido uma chuva excepcional, não segurou. Não, e a gente parece chato que a gente repete esse mesmo tema, né? Bate nessa tecla. Para se fazer isso, não tem como não voltar a pensar no ponto que o Caio falou anteriormente, que é lidar com as amarras do orçamento, os gastos obrigatórios, as indexações da vida, as obrigações que estão espremendo cada vez mais o orçamento para investimento público. Além desses outros impactos sobre a economia, pressão de preço que você comentou, existe uma necessidade de você fazer melhor uso do dinheiro público. E certamente o dinheiro público não está sendo usado da maneira melhor para quem paga o imposto. O Caio teve essa experiência, né? Pois é, a gente via, eu fui secretário municipal aqui da Fazenda de São Paulo, e a gente tinha esse tema, naturalmente numa escala muito menor, mas todo começo de ano tem chuvas e inunda a cidade de São Paulo. E as reportagens na imprensa eram sempre as mesmas. Passava prefeito, o mesmo tema, a mesma pergunta ao prefeito. Prefeito, por que você não investiu em obras de infraestrutura, piscinões, aquelas coisas? Estava previsto no orçamento e a prefeitura não fez. E eu, quando era secretário, veio para mim essa pergunta. Estava prevista no orçamento e a prefeitura cancelou aquele dotação para passar dinheiro para outras necessidades. Aí a resposta foi o seguinte: olha, o orçamento ele vem muitas vezes populista da Câmara, da Assembleia, do Congresso. Populista no seguinte sentido: olha, tem uma obra que é importante. É uma caixa de desejos. Só que você tem uma despesa pública aqui com gastos correntes, previdência, no caso da cidade era ônibus, coleta de lixo, essas coisas, tem lá uma certa dotação que é necessária. Esses gastos crescem muito aceleradamente, alguns por regras pré-definidas, mínimos de saúde, educação, aquelas coisas, e aquilo ocupa todo o orçamento. Só que para a Câmara dos Vereadores entregar um orçamento com obras de infraestrutura, tirava-se dinheiro daquilo, deixava menos do que era necessário e entregava um orçamento com aquela obra. Quando você vai fazer a execução do orçamento, você fala assim: eu não vou conseguir fazer essa obra porque eu tenho 11 meses só de previdência, eu não tenho 12. E o calendário, dezembro vai chegar. Então, quando chegar dezembro, eu vou ter que tirar o dinheiro daquela obra que o parlamento colocou e vou ter que devolver, porque a obra, infelizmente, pode esperar, a previdência não. Né? Ou o salário dos servidores não, ou a coleta de lixo não, ou seja, os gastos correntes eles vão te ocupando todo o orçamento. Né? Então, o momento que eu passei na prefeitura foi um momento de muito aperto. A gente tinha acabado de passar a crise lá de 2015, 2016, que a gente comentou aqui agora há pouco. Agora a situação está um pouco mais equilibrada, as obras voltaram. Mas é isso. Se o orçamento é todo consumido por gastos correntes, de fato não vai sobrar dinheiro para essas obras que são tão importantes.
o foco da disputa não é pressionar o governo, por que você não fez a obra? Vem cá, por que você está gastando tanto do outro lado? Né? Vamos discutir o orçamento como um todo. O dinheiro, você não pode multiplicar o dinheiro assim, né, do nada, põe dinheiro para cá e para lá. Um pouco dessa angústia também do lado político, acho que do próprio presidente Lula, porque essa vontade de você ter investimento, né, que ele lançou o PAC. E cadê dinheiro para o PAC? Né? Claro que a gente pode questionar também o tipo o perfil de projetos que se pretendia levar adiante, mas tem esse problema do orçamento não dar espaço, né? É isso, tem muita coisa a ser feita, a infraestrutura do país que podia ajudar, inclusive, o país a crescer mais, estradas que faltam, ferrovias, rodovias, pontes, todo o sistema de logística do país, infraestrutura, mas não tem dinheiro. Como o Marcelo falou, vira uma carta de intenções, né? Mas pelo menos para algumas coisas, a gente evoluiu bastante em termos de concessões, novos marcos legais, tal, para trazer o setor privado para cobrir essa parte. E, em parte, isso está funcionando no país. Mas, pegando a linha até do que a Denise falou aqui, falou muito rapidamente aqui da avaliação do Moody's, eles mantiveram a nota do Brasil, né? Mas o Brasil perdeu o status do grau de investimento. Isso não acaba prejudicando, principalmente no Rio Grande do Sul, para resolver esse problema lá? Eu queria que tu falasse sobre essa avaliação deles de manter a nota, mas ao mesmo tempo o Brasil perde esse status do grau de investimento. Assim, tem dois pontos. Um é que assim, essas notas são comparativas muitas vezes, né? Então você fala, o Brasil, quando você compara, o Brasil tem problemas, mas quando compara com os nossos competidores, né, históricos, Rússia, China, Turquia, Argentina, África do Sul, o Brasil está relativamente bem. Né? Então, essa foi um primeiro ponto. E a Moody's, essa em particular, me pareceu uma decisão olhando muito para trás. Eles falaram, o Brasil fez reformas no passado tal, e a gente não tinha feito nada a respeito disso. Então, acho que a nota ficou meio para trás. Estava um pouco de atrás, eles voltaram. Quando olha para frente, isso está escrito até na avaliação deles, né? Quando olha para frente, para que o que a Moody's fez, ela não melhorou a nota do Brasil, ela colocou um outlook positivo, ou seja, um viés de alta na nota, mas não aumentou a nota. O que ele diz é o seguinte, olha, para que este viés de alta, né, para que esse, como eles falam, outlook positivo, se transforme numa melhora de nota efetivamente, e aí o Brasil vai se aproximando de volta ao investment grade, a gente acha que está em 3 passos hoje abaixo, né, vai precisar mais reformas, vai precisar crescer um pouco mais, aí vai ser um pouco mais difícil. E o caminho está longo, né? Então, eu acho que o caminho está longo. Acho que essa sinalização foi boa, né? Acho que reflete tanto as reformas do passado quanto algumas que foram feitas mais recentes, a reforma tributária, eu acho muito importante, a gente pode falar sobre isso. O governo tem buscado fechar alguns buracos tributários que eu também acho relevantes, por exemplo, a desoneração da folha é algo que tem que ser debatido, né? Porque não há clara efetividade dessa medida no ponto de vista de geração de empregos, tem muitos estudos que mostram essa dificuldade. O PERSE, né? O PERSE era um programa emergencial para o momento em que você teria restrição à mobilidade, o setor de serviços seria, principalmente o setor de eventos, altamente impactado. Isso já ficou 2, 3 anos para trás. 2, 3 anos para trás. O setor de eventos está muito aquecido, não é? Então, quem teve problemas, já teve problemas. Não vai ter, talvez, passar agora, porque eventos estão bombando no país. É o contrário, não é? Sensacional sobre isso. Nada mais permanente do que um programa provisório. Né? Exatamente. Você cria... A desoneração era isso, não é? Era o momento em que se tentou garantir mais emprego, teve essa argumentação e aí não consegue cortar mais. Mas ele está brigando, o governo está brigando contra isso. Eu acho que essa é uma boa batalha, né? A tributação de fundos exclusivos de offshores também foi uma batalha correta. Isso não vai ser suficiente para fechar a conta, porque a aceleração de gastos foi muito grande. A gente está falando de soluções de tostões, entre aspas, para problemas de dezenas e até centenas de bilhões, como está acontecendo com a dinâmica dos gastos. O impacto maior foi, né, agora, neste ano, né? Aí como é que fica o cenário? Da onde tirar mais dinheiro para você poder gastar mais e manter até o que é o esquema do arcabouço, né? Pois tem algumas medidas ali, por exemplo, eu mencionei aqui há pouco fundos exclusivos e offshores, que foram tributados, eu acho que deveriam ser, e aí tem 2 momentos de arrecadação, o estoque
e depois o fluxo, né, os novos investimentos. O grosso está no estoque, e esse entra uma vez só, que vai ser esse ano. Né? O fluxo vai ajudar um pouquinho, mas não tanto. O mesmo com as decisões administrativas, dos contenciosos administrativos no CARF. Você tem ali um estoque que vai ajudar esse ano e depois o fluxo vai ser substancialmente menor. Então, julga as grandes causas, arrecada um pedaço, depois o fluxo é menor. E uma terceira, essa é um pouco mais problemática, que é aquela limitação das empresas aproveitarem o crédito tributário. São créditos tributários transitados e julgados, ou seja, a empresa tem o direito àquilo, e a Receita só está falando o seguinte: eu vou te pagar, só que eu não vou pagar tudo de uma vez, vou pagar em 3 anos. Então, aquela arrecadação vem, porque a empresa não está aproveitando o gasto tributário, só que lá na frente o governo vai ter que honrar isso. Então, é uma economia, parece uma economia, mas que na verdade não é. É uma pedalada, entre aspas. Né? É uma pedalada.